Olá pessoal, vamos à nossa quarta aula do nosso curso de Física, a qual nós analisamos questões do Enem de Enem passados, né? E a questão que nós temos aqui é uma do Enem 2018. Vamos a questões. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de fundamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força chamada resistente em outro ponto da barra. No caso das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Esses aqui são exemplos, né, que eles deu de objetos que aplicamos força potente e que há uma reação de uma força resistente. O que ele quer saber? Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente, né? Em qual do objeto você aplica mais força do que a força da resistência? Ou seja, a alavanca ela está presente no nosso dia a dia e o princípio dela é basicamente assim: você aplica uma força, como o trabalho ele é o produto dessa força, né, pela distância. Quanto maior a distância, maior a força que você vai aplicar. Dependendo desse sistema, a força potente ela sempre vai ser menor, mas como você está utilizando uma alavanca, você consegue, né, levantar ou mover algo que esteja ao seu alcance. Nesse caso, ele quer saber em qual daqueles lá a força potente é maior do que a força resistente, né? Basicamente, o objeto que costumamos utilizar, que possui um exemplo onde a força potente é maior que a força resistente, trata-se da pinça. Você apertou lá a pinça, ela volta, tem tipo uma molazinha que ela volta. Só que você pode apertar livremente ali, né, e ele não vai, aquela força lá, a força de resistência dela, que é lá na extremidade dela, não vai atrapalhar de você fazer o movimento. Você vai fazer normalmente, né, sem precisar, né, de uma estrutura bem maior. Então é uma questão do Enem simples, basta você observar de uma forma tranquila, né? Se nós formos observar aqui, ó, o alicate ele tem o cabo extenso, então a força potente ela vai ser menor do que a resistente, mas como o cabo dele é grande, ele lhe proporciona você aplicar uma força a qual você queira fazer, né, o seu trabalho, né? E idem para os outros, né? Os outros têm o mesmo princípio. Já a pinça ela é diferente. Você apertou lá no meio dela, você não precisa de uma extremidade que seja grande para você apertar e criar, né? Fazer o seu trabalho, né? A força de resistência dela é bem pequena, então a força potente ela sempre será maior na pinça, né? Ao contrário dos outros materiais. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!